tá tão... Esse microfone aqui tá baixíssimo. Som. Fala com a Natan. É o vídeo. Vou começar. Boa noite, pessoal. Vamos nos colocar de pé para começar o nosso culto. Nosso culto de aniversário começou no sábado, nosso passeio, teve hoje de manhã e agora de noite, para nós encerrarmos com chave de ouro. E para quem está nos acompanhando aí, se você olhar para o lado aí uma camisa escrito Equibalo atrás, chamados para fora, esse é o tema do nosso próximo ano. E a música que nós vamos cantar agora, o nome dela é Manifestação dos Filhos de Deus. Não sei se você conhece, se você já ouviu, mas é uma música muito forte e eu te aconselho a não cantar ela se você não estiver disposto para viver o que ela está dizendo. É um compromisso. Tem uma parte dela que fala: nós somos mártires da cruz e se for preciso, morreremos. Então se você não está pronto para isso, se você não quer se comprometer com isso, não cante essa música. Porque a partir do momento que você cantar, você vai estar fazendo um compromisso com Deus. E em um compromisso com Deus não pode haver mentiras, não pode haver engano, não pode haver dúvida. Então não cante essa música se você não for realmente fazer esse compromisso. Jesus, eu oro agora por todos que estão aqui, eu oro por aqueles que ainda estão chegando. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor já comece a falar com todos os corações aqui, que essa noite nós possamos sentir o que é o Equibalo, possamos sentir o que é ser chamado para fora, que essa música que vai ser cantada agora, ela não seja apenas uma letra, uma melodia, uma harmonia, mas que ela seja uma verdade nos nossos corações. E assim como eu disse, se nós não estivermos prontos para viver o que essa música diz, não nos deixe fazer esse compromisso. Será que se os
trás, deixaremos. Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos força para dependermos só dele? Só dele. Será que se ele nos pedir pra ir, iremos? Será que se ele nos pedir para deixar tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que temos força para dependermos só dele? Só dele. O que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires à cruz, te entregamos tudo, se preciso morrer. Mas o que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires à cruz, te entregamos tudo, e se preciso morreremos. Iremos por onde quiser, por onde quiser. Iremos, iremos por onde quiser, por onde quiser. Essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé. Mas o que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo.
Uma palavra do
consumador da minha fé. Pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave a eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você. Recompensa é você. Grave a eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Não pelo que fixos nos olhos do autor, fixos nos olhos do autor e consumador da minha fé. Jesus, muito obrigado por esse tempo de louvor. Nós te agradecemos porque nós sentimos que o Senhor falou conosco nessa noite. Que todas essas músicas, Jesus, todas essas músicas que te falam sobre perda, falam sobre fé, sabe, falam sobre o poder do seu nome, elas se tornem verdade em nossos corações. Que a gente esteja disposto a pedir para que o Senhor grave a eternidade em nosso coração. E nós sabemos que quando nós fazemos esse compromisso, tudo aquilo que é passageiro pode ser tirado de nós. Dinheiro pode ser tirado de nós, nosso trabalho pode ser tirado de nós. Mas nós não vamos ficar abalados, nós não vamos ficar tristes, destruídos. Porque a eternidade está em nosso coração. E a eternidade é você, a recompensa é você, Jesus. Mais uma vez nós vamos cantar grave a eternidade. E agora com a certeza de que tudo aquilo que for passar
retirado hoje em nossas vidas, Jesus. Assim como foi dito de manhã pelo pastor Alberto, que tudo aquilo que atrapalhe a sua obra, tudo aquilo que atrapalhe o seu propósito, eu declaro que vá agora, porque isso não nos pertence mais. O que nos pertence é você, o que nos resta é você, e você é tudo. Você é tudo, Jesus. Você é eternidade, Jesus. Então nós precisamos, Jesus, grave você em nós hoje, grave a eternidade em nós hoje, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você. Grava a eternidade em Jesus. Pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A recompensa é você. Grava a eternidade em Jesus. Pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Jesus, nós te agradecemos por esse momento. E que esse culto continue sendo conduzido pelo seu Espírito Santo. Quebre tudo em nós, Jesus. E construa só aquilo que é eterno, Jesus. Essa é a nossa oração hoje, Jesus. Amém. Antes do Haja Luz, já existia a comunidade. Pai, Filho e Espírito, unidos em perfeita harmonia. Um só coração, uma só mente, uma só alegria. Da glória dessa unidade eterna, Deus soprou sobre nós o desejo de vivermos juntos, carregando fardos, dividindo dores, celebrando graça, amor e fidelidade. 22 de setembro de 1952 eu fui batizado pelo pastor Anatólio Pirinando Correia da Silva. Lá para cá tive uma grande rotina, só alegrias, né? Eu tenho saudade daquele tempo, irmão. Aquele tempo que a gente, 6 horas da manhã, a gente ia, era a sala lá de trás, a oração era ali. Começava às 6 horas da manhã. A primeira igreja batista de Realengo recebeu esse sopro há 104 anos. E desde então, essa casa tem sido abrigo. Quantas famílias foram abrigadas pelo amor desse lugar? Quantas histórias começaram aqui? Quantos cânticos, quantas lágrimas, quantas gerações foram impactadas e moldadas pela presença de Deus. No momento em que eu me batizei, eu me realizei aqui. Achei que aqui seria a minha vida toda. A igreja Pio de Realengo é uma família para mim. Eu acredito que essa igreja é diferente. Eu tenho plena convicção que Deus está chamando a Pio de Realengo para viver novos começos. Eu acho que a igreja, ela só cumpre o seu papel quando ela é relevante para os de fora. Penso que a igreja hoje tem sido um farol para várias pessoas que procuram ela como acolhimento, para serem curados e tratados. 104 anos depois, o sopro continua e permanece. E nós, como igreja, seguimos dizendo: Equibá, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Boa noite, amada igreja. Como falar agora, né? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Hoje celebramos 104 anos da nossa amada igreja para a honra e glória do nosso Deus. Vamos para o momento de avisos. Solta a Laurinha. Culto de quarta-feira, culto de oração e estudo às 19 horas. Hoje de manhã a Celina falou que tem sido quarta-feiras muito especiais. Tem pessoas que vêm, né, direto do trabalho, direto da escola, e tem sido bem especial. Então convido os irmãos que ainda não estão compartilhando desse momento com a gente, para que possa vir, tá bom? Próximo, Laurinha. Retiro.
Ainda temos vaga, Bia? Temos. Procura quem? Podem me procurar, gente. A gente passa no cartão, parcela, cartão de crédito, até vale transporte, a gente está... Vale transporte? Então, beleza. Nosso culto da virada, às 22 horas, esperamos todos os irmãos e depois do culto nós fazemos aquela ceia compartilhada. Mais algum, Laurinha? Cantata das crianças. Isso. Domingo que vem. É muito cantata, muita cantata. Deixa do José do Santo, depois a gente fala das crianças. Coro José dos Santos, no dia 28 de dezembro, 18h30. Todos estão convidados. Das crianças, Laurinha. Não tem arte, Laurinha? Cantata de Natal do coro Perfeito Louvor. É de manhã, tá, gente? 10h30 no dia 21. Mais algum, Laurinha? Não, né? Então, agora, vamos para a apresentação da nossa ministração de coreografia. Cadê elas? Som. Salve da igreja, capaz do Senhor, amém? Gostaria de deixar alguns versículos para a igreja, que também fala sobre uma passagem, sobre Equibalo, que se encontra em Isaías, capítulo 6, em diante, que vai dizer... No início vai dizer o tema, Isaías escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra seja cheia da sua glória. E aos umbrais da porta se moviam com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro com lábios. E com os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí o 6 vai dizer, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante sobre esse versículo, que como fala em Mateus, né, que possamos orar para mandar trabalhadores, mas eu acredito que chegou um tempo de não orarmos mais a Deus pedindo para que envie trabalhadores, mas sim nos posicionarmos no lugar de envio. Amém?
Boa noite, graça e paz. Amém? Gente, eu não estou enxergando ninguém, tá? Mas finge que eu estou vendo vocês. Gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. A Laurinha vai botar ali para gente. O texto lá da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19. Laurinha, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19. Vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar aí na projeção. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviaste, com aroma suave e como sacrifício aceitável, agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza na glória de Cristo Jesus. Amém? Enquanto a equipe de louvor já vai se posicionando, para a gente passar para o nosso momento de ofertório, eu queria tirar algumas lições, né, desse texto. Primeiro que aqui o apóstolo Paulo está agradecendo a igreja de Filipe pelos suprimentos, pelas ofertas que foram enviadas pela mão de Epafrodito. Tudo indica que a igreja de Filipos não era uma igreja rica, mas ela era uma igreja extremamente generosa. E o que Paulo está fazendo aqui é reconhecendo essa generosidade. E Paulo ele fala algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é que as ofertas chegaram a ele, mas não somente a ele, mas chegaram ao trono de Deus com aroma suave, como um sacrifício aceitável a Deus. Pegando o gancho no que a Celina falou pela manhã, né, que normalmente a gente pensa em oferta, em dízimos, em termos de necessidade, e é fato. A gente precisa pagar luz, a gente precisa pagar água, né, entre tantas outras despesas que a igreja tem. Mas aqui Paulo está falando que oferta é culto a Deus. E que Deus recebe o nosso culto, o nosso aroma suave, o nosso sacrifício agradável no seu trono da graça. E no versículo 19 ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Percebam, Deus não vai suprir as nossas necessidades segundo as nossas necessidades, mas segundo as riquezas da glória que há nele, através da pessoa do Senhor Jesus. Eu queria fazer algo diferente nesse momento de ofertório, eu queria pedir para você se colocar de pé. Nós temos aí um envelope, né, da oferta de amor, a oferta especial do aniversário da igreja. Mas eu queria, antes da gente fazer o nosso momento de ofertório, antes de você, através do seu culto pessoal, entregar a Deus a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta de amor, eu quero, assim como Paulo fez, eu quero agradecer pela sua vida. Eu quero agradecer pela vida dos irmãos que já passaram aqui durante 104 anos e que plantou uma semente aqui. Eu quero levantar agora um altar de adoração a Deus, no sentido de agradecer a Deus pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pela sua semente plantada. Porque essa obra só está aqui, primeiro, porque Deus permitiu, e segundo, porque Deus tem usado a sua vida, amém? Então eu queria que você fizesse assim com a sua mão, como se você fosse receber, e eu vou orar pela sua vida, eu vou interceder pela sua vida, agradecendo a Deus, porque Ele tem usado você, a sua generosidade, o seu coração, e vai continuar usando. Senhor, nessa noite, quando estamos aqui em festa, nesse culto de ação de graças, porque essa obra não chegou a 104 anos por acaso, não chegou, Senhor, por coincidência, mas chegou porque o Senhor tem um propósito a realizar nesse lugar. Quero te agradecer agora pela vida dos teus servos, pela generosidade, pela semente plantada, pelas ofertas depositadas a cada domingo no gasofilácio no altar, por cada dízimo, Senhor, dos teus servos que são fiéis à tua obra, que às vezes, Senhor, até mesmo em tantas necessidades, não abre mão de ser fiéis. Nós te agradecemos pela vida daqueles que já passaram por aqui, pela vida dos irmãos, Senhor, que foram fundadores, pelos teus servos que nós sabemos que já estão na tua presença. Te agradecemos por estes que aqui estão, te agradecemos por aqueles que o Senhor ainda irá enviar, e te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de louvar o teu nome. Senhor, faz em nós, Senhor, usa-nos, usa a nossa instrumentalidade, usa a nossa generosidade, e que possamos, assim como o Senhor, não ofertar, não entregar segundo as nossas necessidades, mas segundo, Senhor, como o Senhor nos tem abençoado, e não para sermos abençoados.
É no nome vivo e santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Enquanto estivermos louvando, você tem a oportunidade, neste momento, de trazer até o altar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Boa noite mais uma vez. Vamos cantar agora uma música bem animada. Então, antes da gente cantar, queria que aí no seu lugar, você esticasse bem o seu braço. Vamos lá. Onde você está? Tia Bia, pode fazer sentada mesmo, tá? Não precisa levantar, não. Fica à vontade. Isso, vamos lá. Esticou bem. Foi para trás, para cá. Tia Bia, cuidado. Mexe a perna, vamos dar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero ver ninguém parado. Quero que ele fale, estou cansado. Agora que a gente alongou direitinho, estou vendo o pessoal lá atrás fazendo também, muito obrigado. Mas a música que nós vamos cantar é a Alegria do Senhor, o nome dela. Então, se é a alegria do Senhor, ela não pode ser tristeza, ela tem que ser a alegria. E hoje é dia de festa, muito obrigado, Júlia. Então, enquanto nós estivermos cantando, traga o seu dízimo, a sua oferta, e venha com alegria. Vamos pular, vamos nos alegrar, porque hoje é dia de festa. Amém? Continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Só igreja agora, hein? Só igreja, hein? Todo mundo junto e vamos! A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Já que vocês já alongaram, vamos fazer um teste. Vou pedir só a PIB de Realengo para se sentar. Só a PIB de Realengo, só. A amiga já está sentada ali. Agora os visitantes permaneceram de pé. Ali tem atrás ali uma família, né, linda ali atrás da Otacília. Não é mais visitante. Ah, não é mais visitante? Então tá bom. Mas sejam bem-vindos lá atrás. Ah, vocês também não são mais visitantes, agora já são nossos, né? Sejam muito bem-vindos. Aqui não tem? Não, gente? Aqui nesse corredor? Ninguém? Ninguém aqui também? Não? Aqui. Aonde? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda no nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio. Volte sempre, amém? Aqui também, ao lado do Mateus, seu amigo Mateus. Seja muito bem-vindo, meu amado. Agora você vai ficar de pé mais uma vez e a gente vai cantar só um trecho dessa, só uma estrofe. E é o tempo que você vai ter para ir abraçar seu visitante aí, rapidinho. Só uma estrofe, tá bom?
a alegria do Senhor É a minha força. Vamos, vamos! A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Eu espero que vocês não tenham esquecido de abraçar os visitantes, amém? Então, você pode se assentar. Eu quero chamar as crianças, vou chamar o pastor Richard. As crianças, a tia de agora, elas vão ser retiradas ali para o culto infantil. Cadê as crianças? Tia Valesca. Cadê os pequenos? Estão dormindo, gente? Estão cansados? A gente vai estar orando, agradecendo a Deus os dízimos e as ofertas, orando pelas crianças, orando pela palavra do pastor. Mário, não foge não, vem cá. Orar aqui, por esse momento aqui. E após o pastor está com a palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, por essa festa que fazemos no Teu nome, porque até que o Senhor nos sustentou, e nós entregamos essa geração atual, que são essas crianças, que não são o futuro da igreja, mas são presente dessa Amém. Casa, Pai. Amém. Continua usando essas crianças, dando sensibilidade do Seu Espírito, fazendo elas crescerem no conhecimento, Senhor, do Teu nome e do Teu Filho amado Jesus. Toma aquelas que perseveram em ensinar, em instruir, em auxiliar essas crianças nessa caminhada. Abençoa a vida dessas mulheres de Deus. E nós entregamos também, Senhor, nessa noite, os dízimos e ofertas. Aqueles que não puderam, Senhor, dizimar e ofertar financeiramente, que continuem entregando a vida, que é a coisa mais preciosa que nós podemos te entregar. E que o Senhor continue, Senhor, abrindo portas, Senhor, para que eles possam também viver essa dádiva, Senhor, de reconhecer o Senhor em tudo que nós temos, porque nada é nosso. Nós te entregamos, Jesus, a vida do pastor Richard. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, que ele seja um instrumento poderoso nessa noite, Senhor, que marca os 104 anos dessa casa. Fala conosco de maneira diferente e não permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz e a boa noite também a todos. Sarinha apagou o negócio aqui. O mistério aqui apagou. Apaga rápido, né? Oi? Tá ótimo. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui esta noite, mais uma vez, principalmente numa noite especial, falando então nos 104 anos da PIB de Realengo. E eu queria começar então perguntando para vocês, o que é isso aqui? Mais uma vez, o que é isso? Uma Coca-Cola. Em 1923, muito próximo, quando a igreja nasceu, em 1921, que essa igreja nasceu, o fundador da Coca-Cola, ele então impactou as pessoas com uma visão. E a visão é que a Coca-Cola estaria em todos os lugares do mundo. E ela estaria à disposição das pessoas a um braço de distância. Menos de 100 anos depois, a missão foi cumprida. A Coca-Cola hoje está em todos os lugares do mundo. E ela é um dos 3 nomes mais conhecidos no mundo. E por que isso? Porque eles estavam focados em cumprir a missão. A missão dada foi missão cumprida. E a pergunta de hoje é, por que até hoje nós não temos cumprido a missão, já que estamos com 104 anos? E apesar disso, o Evangelho de Jesus tem
2.000 anos de idade, e até hoje não cumprimos a missão. Os primeiros anos da igreja primitiva, os 200 primeiros anos da igreja primitiva, foram os melhores anos da igreja. Quando você lê o livro de Atos, você vê parte dos 200 primeiros anos da igreja. E por que eles? Porque eles tinham algumas características. Primeiro, eles eram muito unidos. Segunda característica, eles davam vazão ao Espírito Santo. E terceira, não apenas davam vazão ao Espírito Santo, mas eles andavam no Espírito Santo. E quando nós olhamos a igreja primitiva, principalmente Atos 2, de 42 a 47, ali é um breve relato de como essas igrejas funcionavam. Antioquia tinha 500.000 pessoas, e estima-se que 300.000 pessoas faziam parte do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 5, que o Evangelho chegou no mundo inteiro. Depois você dá uma olhada lá, que você vai ver. Então Jesus não era uma opção, Jesus era a única opção deles. Eles tinham Jesus, eles amavam Jesus, faziam discípulos. Eles faziam o quê? Eles amavam Jesus, eles tinham Jesus e faziam discípulos. O que eles faziam? O que eles faziam? Hoje continuamos fazendo discípulos. Sabe como? O cara tem um prazer enorme. Se ele é vascaíno, o filho dele tem que ser vascaíno. Se ele é flamenguista, o filho dele tem que ser flamenguista. Ele ama fazer discípulos. Nós somos assim. Nós compartilhamos a série que tanto amamos. Já viu a série tal? Já viu a comida tal? Quem é que nunca disse assim, aí comi um hambúrguer? A gente tem um prazer de compartilhar essas coisas. Provavelmente era o prazer que os funcionários da Coca-Cola tinham em compartilhar o nome Coca-Cola. Não sei se você sabe, tem uma cidade, e agora me foge o país, mas é aqui na América Latina, se eu não me engano é a Bolívia. É no México, tu sabe, né? É a cidade da Coca-Cola. Você pode colocar lá na internet, a cidade da Coca-Cola que existe no México. Eles não bebem água, eles bebem em média 3,5 litros de Coca-Cola por dia. E a Coca-Cola está em todos os lugares da cidade, na praça, as cadeiras, os banners, tudo é bancado pela Coca-Cola. E o equibalo, e eu queria ler com você Mateus 9, 35 a 38, nós vamos entender então algumas coisas no ministério de Jesus. Em Mateus, que nós lemos 9, de 35 a 38, tem os 3 pilares principais do ministério de Jesus. Primeiro pilar que você vai ver aí em Mateus 9, 35. Jesus percorria as cidades e aldeias. Jesus percorria então o que, gente? Em algumas versões, todas as cidades e todas as aldeias. Logo, nós estamos falando de alcance. O ministério de Jesus tinha um alcance gigantesco, porque ele percorria todas as cidades e todas as aldeias. Percorrer, então, geograficamente naquele tempo era bem difícil. Mas hoje, como igreja, não apenas geograficamente precisamos percorrer, mas também culturalmente. Quero dar alguns exemplos. Quando eu olhei o culto hoje de manhã, claramente nós vemos um culto, e hoje à noite, uma igreja muito democrática. Nós temos, e até o final do ano nós vamos ver isso, nós temos o coral, nós temos as crianças, a cantata do próximo domingo, nós temos uma participação ativa dos jovens, tem o pessoal da mídia que fez o vídeo e assim sucessivamente. Amém por isso, irmãos? Amém. Mas eu que sou pastor que sei como é que isso funciona. Porque tem gente que não gosta do coro. Tem gente que fala assim para mim, o coro hoje não gosto, é muito chato. Tem gente que fala assim para mim, eu não concordo com as pessoas dançando, cadê a Carla? As pessoas dançando, Carla. Eu não gosto disso, eu não gosto desse negócio. Já tem outros que falam assim, os jovens fazem muito barulho. Eu até já vi gente falando assim, as crianças ficam correndo. Eu falei, como é que a criança faz? Ela corre, gente. Não tem sentido, a criança está correndo. Eu falei, criança, corre. Mas é que antigamente o pastor fulano de tal, quando a criança corria, ele parava
E enquanto a criança não parasse, ele também não pregava. Eu não sei quando foi isso, mas hoje isso dá até processo, dependendo da situação. O alcance, então, do ministério de Jesus de percorrer todas as cidades, não dá tempo de eu contar aqui, mas está falando de Samaria, inimigo de Jesus. Está falando dos sírio-fenícios, que eram inimigo de Jesus. Está falando da prostituta, está falando da mulher samaritana. O alcance do ministério está se comunicando com todas as áreas. Outra questão do ministério de Jesus, o segundo pilar, compaixão. Olha o que diz o versículo ainda no 36. Vendo as multidões, tinha compaixão delas, porque elas são ovelhas que não têm pastor. Quando você observa, então, a palavra compaixão, ela vem de uma palavra no grego que ela foi cunhada especialmente para esse texto. Ela não existe, nem no grego koiné, nem no grego clássico. Simplesmente a palavra não existe. Ela não aparece mais na Bíblia em lugar nenhum. É uma palavra específica que o autor colocou aqui. É uma palavra original. Ela não é encontrada nem na Septuaginta, que é no hebraico que o Alberto falou hoje pela manhã. O que ele quer dizer com isso? O autor vai cunhar uma palavra de forma específica para adaptar seu propósito. Portanto, existe um propósito para essa palavra. Jesus tinha, olhando para as pessoas, a palavra compaixão não se encaixa. Ele tinha um sentimento que não existia palavra naquele momento. Vou falar uma coisa para você, que eu ouvi há alguns anos no Seminário Batista, quando eu acompanhei um pastor falando na época do Radical África. Eu acompanhei ele para falar para o pessoal do Radical África. Eles eram missionários que iam para a janela 1040, e eles iam para a África. E a pergunta desse pastor para os missionários foi assim: você ama o pessoal da África? E eles: eu amo. Nós amamos aquelas pessoas. E eu achei interessante que ele falou assim: é claro que você não ama. Você nem conhece eles. Você não conhece as pessoas. Você só tem compaixão com alguém quando você consegue ver, porque aquilo que o coração não vê, aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Perceba que o pilar de Jesus está acompanhando. Quando ele andava as vizinhanças, andava as aldeias, andava as cidades, então ele viu, e ao ver ele teve compaixão. Não há como ter compaixão quando nós olhamos apenas para o nosso umbigo. Você só vai ter compaixão quando você sai. Quem aqui já saiu para entregar quentinha para moradores de rua, já fez alguns tipos de trabalho? O pastor Evandro faz isso bastante. Qualquer ação que você faz, por que a gente fica com o coração tão pesaroso, né, irmã? Porque a gente olha a necessidade. Ao olhar a necessidade, nós somos movidos de uma compaixão. Logo, não é ir por ir, é ir com propósito. E Lucas 9, de 1 a 6, Deus vai revelar como ir, o propósito de ir. Primeiro, no verso 2, enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Não é para ir por ir, nós devemos ir, porque Deus, meu querido, você que está aqui que nos visita, Deus pensou em você, realizar milagres e curas e pregar o Evangelho. Segundo, esse texto revela, logo depois, Laurinha, a autoridade delegada pelo próprio Jesus, versículo 2. Autoridade, no versículo 1, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e também para curar doenças. E aí, não é ir por ir, tem um propósito e tem autoridade. Propósito, pregar e realizar milagres. Como? Na autoridade delegada de Jesus. Logo, Lucas vai revelar para a gente que Jesus adora gente que participe dos milagres, porque Ele pode fazer sem mim, Ele pode fazer sem você, mas Ele gosta que a gente participe disso. Segundo lugar, eu queria dizer que além dos ministérios, dos pilares de Jesus, o equimalo é um posicionamento, como a Carla falou. Por que posicionamento? Para prosseguir o ministério de Jesus, que Ele deixou para nós, ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura, é necessário um posicionamento.
Tem pessoas que a personalidade dela é evitativa para mudanças. É difícil de mudanças. Sair da zona de conforto é uma dificuldade. Logo, na igreja atual, existe uma crise de expectativa em relação à igreja. A expectativa que a pessoa vem para a igreja é: Jesus vai resolver todos os meus problemas. Eu quero dizer para você que está aqui, que nos visita, Jesus não resolverá todos os seus problemas, mas Ele estará contigo em todos eles. Você nunca mais estará sozinho. A expectativa de alguns ao chegar para a igreja é que pensa que a igreja é uma empresa. Eu dou meu dízimo, logo, de alguma forma, eu tenho controle sobre essa empresa. Isso quando pastores não pensam também que a igreja é uma empresa ou um negócio. Quando ela é um negócio, as pessoas são consumidores. A igreja nunca foi feita para que você se sirva da igreja. Nós fomos chamados para servir a igreja, não para ser servido da igreja. Essa expectativa, então, de que nós chegamos à igreja para sermos servidos, houve uma mudança da igreja primitiva para nos dias de hoje. Em algum momento houve essa mudança. Logo, a pergunta é: se a igreja não é uma empresa, se a igreja não é um negócio, se nós não somos consumidores, se a igreja também não é um hospital, porque até o hospital ele tem porta de entrada e porta de saída. Existem pessoas que dizem durante anos: como é que está a sua vida? Ó vida, ó azar. Ó chuva, ó sol. Outro ano: como é que está a sua vida? Ó chuva, ó azar. Ó vida, ó sol. A igreja também não é um hospital que você fica fazendo a manutenção das pessoas durante toda a sua vida. Logo, o que é uma igreja? Igreja é o que cumpre a missão que Jesus deixou para a igreja. Qual é a missão? Ide pregar o evangelho a toda criatura. A Coca-Cola e os seus funcionários, eles nunca foram chamados para, em algum momento, fazerem apenas a manutenção dos locais onde foram deixadas as vendas de Coca-Cola. Pelo contrário, eles foram chamados para entregar a Coca, mas também foram chamados para expandir o negócio, até que pudessem chegar até os confins da terra. Esse texto fala, então, de que Deus envia: orai para que o Senhor da seara mande obreiros. Quem são os obreiros que tem que ir? Sou eu e é você. Esse obreiro é uma resposta rápida para uma necessidade urgente. Logo, o chamado é para a igreja, mas o posicionamento é pessoal. Sendo posicionamento pessoal, eu não posso esperar que o outro vá no meu lugar, porque eu serei cobrado, porque o chamado é meu, assim como o chamado é seu. Não como igreja nós vamos, mas pessoalmente eu também preciso e devo ir. Pergunta, pastor, e para onde? Comece em Jerusalém, dentro da sua casa. O equibalo é um chamado pessoal, não para que você saia, como Moisés foi chamado por Deus para ir para o Egito, como Abraão, Isaac e Jacó foram chamados para uma terra distante. Não apenas isso. É um chamado para um local posicional da sua vida, um local estratégico na sua vida. Mas eu quero dizer mais uma vez, é uma escolha. Você precisa se posicionar. Para mim fica muito claro que Marta e Maria, e é um texto que todos gostam de falar, Marta escolhe a cozinha, Maria, todas as 3 vezes que aparece na Bíblia, onde ela está? Aonde? Aos pés de Jesus. Até a música fala: escolheu a boa parte, disse Jesus. Posicional. Ela escolheu ficar aos pés. A outra escolheu ficar na cozinha. Logo, o lugar das coisas é importante. Não é verdade? O lugar das coisas não é importante? Mas a pergunta é: onde é o lugar das coisas? Onde é o lugar das coisas? Aqui, eu quero deixar claro que devemos priorizar as pessoas e não as coisas. Logo,
Esse texto fala muito bem que nós devemos priorizar as pessoas e não as coisas. Por quê? Quando olhamos para ela, aos pés de Jesus, ela está priorizando as pessoas e não priorizando as coisas. Até porque nós sabemos disso. As coisas até são importantes, mas o mais importante são as pessoas. Quando você tem coisas, mas não tem pessoas, não faz sentido nenhum. No equibalo de Deus, somos chamados para um lugar posicional, estratégico, algum lugar que Deus quer nos colocar. É um destino profético. E qual é a relação nossa com esse lugar? Vou dar alguns exemplos. Você, talvez, nesse tempo, está sendo chamada por Deus como mãe para ser estratégica dentro do seu lar. Você está sendo chamado para isso. Você está sendo expulsa, de repente, do seu trabalho para ficar no seu lar. Ou sendo expulsa do seu lar para ir para o seu trabalho. Mas a questão é como você age nesse lugar, o que Deus vai te colocar. Se como mãe, age como uma doida, aos berros, gritando para um filho que apenas derramou um pouquinho de suco na mesa, você deixa a criança amedrontada, traumatizada, logo esse local que você está, o seu posicionamento ali, você foi posicionado ali para fazer a obra, mas na verdade você não está conseguindo fazer, porque ninguém é chamado para fazer algo fora se você não consegue fazer dentro da sua casa, porque o primeiro ministério nosso é dentro da nossa própria casa. Ou o casal, de repente você foi chamado por Deus nesse tempo, não para ir lá fora, mas como um casal, e parar de fazer o que muitos fazem, destruir o seu casamento, porque a toalha molhada não sai da cama, ou a tampa do vaso não fica abaixada de jeito nenhum. Ou, nós estamos em família, amém, irmãos? Não vou falar isso não. O submarino, sabe, o abençoado não dá descarga. Há um tempo atrás eu vi no banheiro da igreja uma quarta-feira, quando eu olhei, deve ter sido um de vocês. Ou algum homem. Um submarino desse tamanho. E o que a gente brinca aqui é motivo suficiente para alguns casais irem destruindo o seu relacionamento. Ou quantas vezes, né, Bia, você não reclamou comigo? Não pegue a minha escova de dente. E eu até hoje eu pego. E eu quero te avisar que eu vou continuar pegando. Não, vou melhorar. A Bia agora está escondendo a escova de dente para que eu não pegue. O casamento, ele vai terminando quando você, com uma pá, vai cavando o próprio buraco. Vai cavando o próprio buraco. Vai cavando o próprio buraco. Você faz a sepultura do seu casamento. Com a pá na mão, usando comentários maldosos e críticas que beiram a crueldade. E você faz isso com as amizades, você faz isso com os irmãos da igreja, você faz isso com os seus filhos, faz no casamento, faz no trabalho. E o local que Deus colocou, te enviou, o equibalo, você não entendeu que o seu local posicional estratégico era para você ser farol naquele lugar. Irmãos, organização na família é importante, amém? Eu não estou pregando contra a organização da família, mas a organização da família não pode ser conquistada a qualquer preço. Não é através de qualquer preço. O lugar das coisas é importante, desde que se saiba qual é o devido lugar das coisas e o devido lugar das pessoas com as quais convivemos. Coisas têm o seu lugar, pessoas têm o seu lugar. E lembre-se disso, pessoas são mais importantes do que coisas. Por isso, o equibalo fala de posicionamento estratégico, sacrifício estratégico, ministério estratégico. Para onde Deus te chama nesse novo tempo, prepare-se para novos começos. Quando nós falamos aqui o tempo todo de equibalo, o mundo espiritual está se movendo, então prepare-se, porque Deus vai mexer
e você vai se preparando para um novo tempo e novos começos, para você que está entendendo o que Deus está falando nesse tempo para essa igreja. Logo, você que é pai, talvez se posicione, entenda de que seu filho pode ser chamado para um lugar estratégico. Talvez você que tem um emprego, você pode perder o emprego, e Deus está te chamando para um local estratégico. Você que está talvez desempregado, Deus pode te dar um emprego para que você entre no lugar, e tudo tem que ter propósito. Se você vai ser colocado no lugar, Deus está te enviando para esse lugar, para que você seja ali uma bênção e um local estratégico. Logo, novas histórias virão no próximo ano, novos propósitos, novos processos. Até a volta de Jesus, sempre vai ser assim: cumprir a missão, batalhas serão travadas, pedras serão quebradas, pedras serão lançadas, corações serão destruídos. Até mesmo em batalhas feridas, haverá sinais das batalhas. É só olhar para a perna da Bia. Mas entenda que se você orou e disse, eis-me aqui, Senhor, ou cantou, Carla, ou, gente, vocês cantaram a música, vou morrer, vou me entregar, esteja preparado, não para a ausência de guerra, mas para um Deus que está contigo no meio da guerra. E eu quero terminar dizendo uma coisa muito especial para você. Eu falei de Coca-Cola, e talvez você que está aqui nessa noite, fala a verdade, quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? E ao entrar aqui nessa noite, talvez você pensou assim, mais uma festa, mais um culto. Eu quero dizer para você, Deus está te perseguindo esse tempo. Deus está atrás de você, não resista ao que Deus tem para você. Tudo isso que Deus falou foi pensando em você. Foi pensando em você. Talvez você nunca ouviu falar da boa notícia, porque ninguém falou para você, mas hoje eu estou dizendo para você no nome de Jesus, não adianta só ouvir falar de Jesus, você precisa provar de Jesus. Não adianta só falar de Coca-Cola, você tem que provar Coca-Cola. E eu quero terminar dizendo para você qual é a importância da boa notícia. Quando Jesus morreu em Jerusalém, Jesus morreu numa sexta-feira. De Cafarnaum a Jerusalém, segundo Luiz Saião, é aproximadamente 7 dias, andando naquele tempo. Cafarnaum era o berço de Jesus, era onde estava a esposa de Pedro, possivelmente, não se sabe se ela estava em Jerusalém, mas a notícia levou 7 dias para chegar até Cafarnaum. Morreu sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Uma semana depois chegou a notícia em Cafarnaum. Sabe qual foi a notícia que chegou? Jesus morreu. Tristeza, irmãos. Tristeza. Mas se você não parou para pensar, Jesus ressuscitou no domingo. Então, no tempo que eles pensaram que Jesus estava morto, na verdade, Jesus estava vivo. Levou mais 7 dias, só no domingo. Então, nesse período, eles lamentavam a morte de alguém que estava vivo. Sabe o que isso significa? Que a má notícia não mostra a realidade dos fatos. A boa notícia só não chegou ainda. Ela já saiu, ela vai chegar a qualquer momento da sua vida. Isso aconteceu com Daniel. Daniel orou, levou 21 dias para onde chegar. A boa notícia já tinha saído, Daniel, você já vai ser vitorioso. Ele só não sabia, porque demorou 21 dias para chegar. Então eu quero aproveitar para dizer para você, talvez que nunca aceitou Jesus, Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus não vê você como um pecador, Ele vê você como alguém que precisa ser resgatado e precisa encontrar-se com Ele, porque além de Senhor e Salvador, Ele também é um Pai. Talvez até hoje você tenha vergonha, timidez,
tenha medo, já ouviu falar muito de Jesus, mas você ainda não provou Jesus. É diferente. Então, talvez, me perdoe, se nunca ninguém fez o equibalo e chegou até você. Mas essa noite você não veio aqui à toa, alguém te chamou, ou você viu na internet, alguma coisa aconteceu, ou você já tem frequentado aqui. Sabe por quê que você tem esse sentimento que está dentro de você? Sabe, essa luta que está dentro de você, essa coisa que está dentro de você, é Deus que está perseguindo você. É Deus que está atrás de você, porque a Bíblia diz, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que... Não fui eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Deus tem um encontro marcado com você nessa noite. E é a coisa mais importante que você precisa fazer nessa noite, é tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então, enquanto o pessoal do louvor está vindo, eu queria pedir no nome de Jesus, feche seus olhos nesse momento. Senhor, nessa noite, nós reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos, Deus, que o Senhor está aqui nessa noite, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame com graça, derrame, ó Deus, e se revele a corações de pessoas nessa noite. Nós queremos pedir ao Senhor, no nome de Jesus, Deus, que o Senhor quebre barreiras, que o Senhor vença a timidez, e que pessoas tomem um posicionamento ao lado de Jesus, como eu já tomei, e tantas outras pessoas. Senhor, eu sei que o Senhor está à procura de adoradores, o Senhor está à procura de pessoas, de filhos amados, que precisam voltar para a casa do Pai. O Senhor, ó Deus, como Alberto disse hoje de manhã, no jardim do Éden, o Senhor expulsou, mas para que um dia trouxesse de volta na hora certa, no momento certo. Então nessa noite nós como igreja estamos intercedendo, Deus, estamos clamando ao Senhor nesse momento. Ó Deus, move as águas, Senhor, move, ó Deus, as águas, no nome de Jesus, amém, Pai. Querido, nessa noite eu queria falar com você, você que está nos visitando há um tempo, mas não tomou uma decisão ao lado de Jesus. De repente, nesse momento, você fica assim, estou com vergonha, eu vou pensar um pouco mais. Eu quero mais uma vez dizer para você, olha, Deus está completamente interessado em você, está o tempo todo observando você, os olhos do Senhor estão sobre você. E nessa noite Ele está aqui, deseja encontrar-se contigo. É noite de salvação. E o meu conselho para você, não resista à mão poderosa do Senhor. Não faça como eu fiz. Venha pelo amor, não venha pela dor. Então nessa noite, se você entendeu isso, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu queria pedir que você faça um sinal com a sua mão, eu queria orar por você nesse momento. É hoje, no nome de Jesus. Quem é a primeira pessoa que quer dar um passo e entregar a sua vida a Jesus? Alguém nessa noite? Amém, Deus te abençoe. Quem é a segunda pessoa? Eu sei que você está com medo. De medo eu entendo, porque eu também tive muito medo. Só que a Bíblia diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Olha, não tem amor como o amor de Jesus. Eu sei, eu pensava que eu tinha muitos amigos. Um dia meu rim parou e os amigos foram todos embora. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com você, mas aconteceu comigo. E aí eu descobri o verdadeiro amigo, é o amigo de todas as horas. É esse amigo que eu estou apresentando para você. Eu não vou demorar. Tem mais alguém que quer entregar? Vem aqui, Mateus, com ele. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Nesse momento, só erguer as mãos. Mais alguém? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não vou demorar, tá bom? Enquanto eu vou estar orando, o convite está aberto. Se você aí que está do lado entende que alguém
de alguma forma foi tocado pelo Senhor Jesus, vá lá, fale com Ele. Você faz parte disso. O equibalo não é apenas lá fora. O equibalo é o tempo todo. E o local que você senta, até o local que você senta, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Em suas mãos, você veio atrás de mim, e agora minha vez de ir atrás de você. Você veio atrás de mim. Você pode ficar de pé. O Renato tomou uma decisão ao lado de Jesus. É um motivo de festa, de alegria. E nós vamos entregar, orar, entregar a vida do Renato nesse momento. Eu sinto em Deus que ainda existe pelo menos uma pessoa. Mas como eu disse na mensagem, é um posicionamento pessoal. Você precisa romper muitas das vezes com a vergonha, com o medo e tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quando você faz isso, o mundo espiritual, ele move. Até a galera do Revival Quente está melhor do que vocês, hein? Eles vieram aqui, vocês estão dormindo, hein? Não é não, Bia? Vamos orar então. Senhor, nesse momento, Deus, nós com a mão estendidas ao Senhor, oramos pela vida do Renato, que toma uma decisão ao lado de Jesus nessa noite. Pedimos a Deus pela vida dele, pedimos a Deus pela sua casa e pela sua família, e clamamos, ó Deus, por essa decisão tão importante, que nesse dia ele prove do Senhor, prove da pessoa do Espírito Santo, do derramar do vinho novo que só o Senhor pode dar. Nessa noite, Deus, nós agradecemos, porque é dia de salvação, libertação, é um dia de festa na terra e festa no céu. Agradecemos, ó Deus, porque é um mover do Senhor na vida do Renato. Revele-se a ele, Deus, de dia, de noite, em sonhos, pela tua palavra, pelas canções, pelas amizades estratégicas, que o Senhor o cerque, ó Deus, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazê-lo entender com profundidade, ó Deus, a tua palavra. Ó Senhor, nessa noite nós abençoamos a vida do Renato e dizemos, ó Deus, pela fé, que o teu filho hoje se torna filho de Deus. Ó Deus, muito obrigado pela vida dele. Oramos no nome de Jesus essa noite. Amém, Deus. E agora é minha vez de ir atrás de você. Você veio atrás de mim. E agora é minha vez de ir atrás de você. Você tirou as pedras, assoprou a neblina, pegou na minha mão e me mostrou a direção. Eu não queria escutar, eu não queria enxergar, mas você insistiu em mim. Hoje eu posso enfim voar, hoje eu posso enfim amar por meio das suas mãos. Hoje eu posso confiar. Irmãos, antes de partirmos lá para comer um bolo, né? Vai ter uma foto oficial. Como é que vai ser a foto? Não dá todo mundo aqui. Ah, melhor aqui. Pode se juntar todo mundo, gente? Por favor. Aqui. Fecha os corredores aí, por favor. Eles vão vir daqui e vão tirar uma foto. Por favor. Não precisa juntar muito não, só para fechar um pouco. A gente vai tirar uma foto oficial.
aqui do aniversário de 104 anos da igreja? Então, gente, vamos fazer o seguinte, chama as crianças lá. Não dá, Sarinha, aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vou pedir às pessoas um pouco para subir e um pouco vai ficar aqui embaixo. Tá bom? Por favor. E aí estão chamando as crianças lá. Vai ser rápido, tá bom? Quem puder ficar aqui embaixo e quem puder subir. Eu aconselho até os que não tiveram dificuldade para subir, fique aqui embaixo. E quem puder subir, suba, por favor. Os adolescentes, os jovens, subam que é mais fácil. Quem não puder subir, fica à vontade, quem quiser, tá? Mas é para facilitar, tá bom? Gente, o cadeirante tem prioridade, hein, cadeirante. Poliana, pede ajuda, filha. As crianças lá na frente, sentadinha. Vai lá, Poliana, tira aí da frente. Vem, gente. A mãe da Michele, vem, a mãe da Michele. Mãe da Michele. Vem, Vitão. Vitão, puxa aí do banco aí, por favor, se pode vir, por favor. O casal, acho que eu não estou conseguindo enxergar, por favor. Obrigado. Vem, gente, tirar foto, por favor.
Não sei porque o pessoal do louvor parou. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Irmão, não sai sem comer um bolinho, um refrigerante. Por favor, tá no templo de baixo.